Olá, muito bom dia. Você que acompanha a programação da Rádio Cidade, cá estamos nós em mais uma coluna Biocidade, a nossa coluna semanal, onde a gente conversa sobre meio ambiente, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, saúde. E essa semana a gente vai conversar sobre os vulcões nas Ilhas Canárias, lá na Espanha. Então, é um assunto que vem bastante discutido nas redes sociais, muitas vezes motivo de memes e brincadeiras. Mas, na verdade, eu vou trazer um especialista aqui na Rádio Cidade para conversar conosco do que está realmente acontecendo, o que se pode prever a respeito disso, se é um evento que acontece normalmente naquela região espanhola. Então, a gente está recebendo aqui o professor de Geografia, Manuel Campelo. Desde já eu agradeço a você, Manuel, pela participação em nossa coluna. Muito bom dia. E fala para a gente, Manuel, o que é que está acontecendo ali nas Ilhas Canárias, na Espanha? Muito bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Realmente aí, na sua frase introdutória, você falou muito bem sobre essa questão da polêmica, né? Que foi gerada a partir de uma atividade geológica que para nós aqui no Brasil não é tão comum, até porque, apesar de termos vulcões, não são vulcões ativos, mas envolveu aí o Brasil, de certa forma, na medida que se criou aí a expectativa, né, da possibilidade de um tsunami, né? Coisas que os professores de geografia geralmente em suas aulas, quando perguntados pelos alunos, dizem que um tsunami aqui no Brasil é praticamente impossível, né? As Ilhas Canárias é um arquipélago, né, um arquipélago vulcânico, né, formado por atividade vulcânica, que fica pertencente à Espanha, né, e que fica ali mais ou menos na costa oeste, né, do Marrocos ali, né, na África. Apesar de ser pertencente à Espanha, tem essa proximidade com o Marrocos, e é um arquipélago formado por atividade vulcânica. Então é um arquipélago que tem ali no seu entorno e dentro das suas próprias, né, ilhas, a atividade vulcânica como sendo algo comum. É bom a gente destacar que comum não quer dizer corriqueiro, não quer dizer que esses vulcões estejam em erupção o tempo inteiro, né? Mas que vez ou outra eles entram sim em erupção, né? E o mais novo, né, a entrar em atividade, e é um vulcão chamado de Cumbre Vieja ou Cumbre Vieja, que fica na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias. Quando o vulcão ele começou a liberar os gases que dão a entender um princípio de atividade, foi emitido o alerta de número 2, o alerta amarelo, né? Que é aquele alerta no qual você começa a averiguar, né, a possibilidade de evacuação. Os níveis são 4, tá? O nível amarelo, vamos dizer assim, é o segundo nível, é aquele alerta que a população tem que ficar preparada para a qualquer momento evacuar a área. Em alguns vilarejos, algumas áreas, foi necessário sim se fazer a evacuação. Tiveram áreas que foram evacuadas não pela questão da lava, mas pela questão dos gases vulcânicos, né? Que alguns desses gases eles são gases tóxicos, como por exemplo o enxofre, né? O monóxido de carbono, tá? Alguns gases que são liberados nas atividades vulcânicas que acabam sendo tóxicos, que inclusive alteram a atmosfera do local, né? Podendo trazer aí uma sensação ruim, de mal-estar, desconforto, ardência nos olhos, Intoxicação, né? intoxicação. E aí algumas áreas também foram evacuadas por conta disso. E aí muita gente diz, alunos inclusive perguntam muito, professor, mas esse pessoal é maluco? Como é que o pessoal vai viver em volta de um vulcão? Os solos vulcânicos, eles são dos solos mais ricos do mundo, né? Os solos provenientes de rochas basálticas, rochas vulcânicas, são solos extremamente ricos e que propiciam um nível de desenvolvimento da atividade agrícola que é elevadíssimo em termos de nutrição. Então, por isso, acontece muito dessas populações quererem residir ao entorno do vulcão. Só para deixar claro que ninguém está ali porque quer, né? Mas é porque quer se aproveitar de alguma coisa. Mas é viver com perigo, né? Ali do lado, constante, né? A vantagem da atividade vulcânica, por exemplo, em relação à atividade sísmica,
É porque a atividade sísmica você não consegue prever com muita antecedência. A atividade vulcânica você consegue. Então você consegue, a partir de alguns alertas, fazer com que a população tenha um tempo hábil para essa evacuação. Diz para a gente aqui, para o nosso público que está nos ouvindo, nos assistindo pelo Flixidade, pelo YouTube, aquela coisa que foi gerada a respeito de um risco, de uma onda gigante atingir aqui o litoral nordestino, Salvador, Recife, onde você está agora. Esse risco, ele é real? Eu costumo dizer o seguinte, a possibilidade, ela existe, mas a probabilidade, ela é muito pequena. Então, assim, existe a possibilidade de se ter um tsunami, que esse tsunami chegue até a costa nordestina, do norte e do nordeste, aliás, aqui do Brasil, é possível. A possibilidade existe, mas a probabilidade é muito pequena. Por quê? Para que existisse esse tsunami, se faria necessário, por exemplo, que a erupção do vulcão Cumbre Vieja fosse uma erupção explosiva. Que nessa erupção explosiva você teria um deslocamento, você teria um colapso da ilha de La Palma, onde esse colapso da ilha faria com que massas rochosas de grande porte caíssem no Oceano Atlântico, provocando assim, né, o tsunami. Existe essa possibilidade? Existe. Porém, ela é muito remota, tá? Certo, professor, beleza. Então, tem a possibilidade? Tem. E se acontecer? Tem um sim, né, na frente aí. Se acontecer, algumas cidades, né, litorâneas daqui do Brasil iriam sofrer um pouco, né, principalmente aqui no Nordeste, cidades como Recife, por exemplo, né, que a gente está mais ou menos no nível do mar, né, a gente iria sofrer um pouco. Né? Calcula-se aí, eu li bastante coisas nesses últimos dias, né, devido a essa questão da repercussão, calcula-se que, dependendo, esse tsunami chegaria aqui com ondas de mais ou menos de 2 a 4 metros. Então, se a gente fizer uma média aí, seriam ondas de 3 metros, mas que teriam uma extensão aí de mais de 4 quilômetros, né? Então, assim, você calcula que essa onda de 2 a 3 metros, ela adentraria e penetraria até mais ou menos de 3 a 4 quilômetros. Talvez a gente não tivesse uma destruição gigantesca, mas assim, a gente teria como se fosse um volume de água invadindo, provocando, vamos dizer assim, entre aspas, uma enchente ali momentânea, né? Em áreas aterradas, mais ainda, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aqui, por exemplo, em Recife, que a gente tem uma cidade que foi praticamente toda aterrada, né? Toda construída em cima de aterros, a gente sofreria um bocado. Então, assim, a gente não precisamos nos preocupar, né? Aí os alunos que estão assistindo aí não precisam, né, pegar no pé do seu professor de geografia, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso e vamos continuar monitorando aí, vamos continuar observando esse tipo de atividade. Ótimo, gente. Então, a nossa coluna recebeu, eu agradeço aqui demais ao professor de Geografia, Emanuel Campelo. Emanuel, muito obrigado por nos atender aqui no sábado. Desejo para você um excelente fim de semana. Obrigado por nos atender e trazer essas informações aqui tão importantes. Eu que agradeço aí, né, toda a confiança, enfim, é um prazer fazer parte aqui, tá, do programa e trazer um pouco do conhecimento que eu tenho, né, para que a gente fique um pouco mais tranquilo em relação a isso. Podem curtir o final de semana aí sem problema algum, que esse tsunami não vai chegar por aqui, não. Que coisa boa, oxalá, a gente torce para isso, gente. Então, pessoal, assim eu me despeço de mais uma coluna Biocidade, nosso encontro semanal, desejando a você um excelente fim de semana, muita saúde, muita paz, e sábado que vem a gente tem o nosso encontro aqui na Rádio Cidade, segue com a programação do Manhã Cidade, aqui na Rádio Cidade todo mundo ouve, todo mundo vê. Até mais!